Novamente aqui no BACcast, né? Hoje uma presença ilustre, gente. Você não sabe o prazer, a gente estava até discutindo, agora não discute, a gente não discute aqui, a gente estava conversando, né? O prazer que a gente tem aqui, que é uma sala de visitas. Uma sala de visitas que a gente recebe amigos, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente quer conhecer mais profundamente. E no dia a dia a gente não tem tempo para isso, né? Que a gente vai deixando, erradamente, né? Mas parece que a gente vai deixando a vida da gente para segundo plano, né? Dessas obrigações para primeiro e dessa vida para segundo plano, as coisas que a gente gosta para terceiro plano, para quinto plano, sexto plano, né? Então, pelo menos aqui, a gente está encara este prazer como profissional, né? E esse profissionalismo que a gente faz aqui, para esse prazer, nos dá mais prazer ainda, que a gente dá nos direitos de receber pessoas que a gente gosta, pessoas que admira. Né, Andréia? Puxa, eu tô super feliz, tô me sentindo lisonjeada também, porque a gente tem uma presença fora de São Paulo, especialmente pro BACcast. Quem é? E olha, já está convidada para o nosso programa de rádio, né? O nosso programa de rádio que nós vamos relançar agora em outubro, né? Você estando aqui ou não, que tem um nome, o podcast é uma BACcast, o programa chama BACpapo. Ai, que legal. BACpapo, é tudo BAC. Então a gente está no BACpapo fazendo um BACcast, fazendo um BACpapo. Você já está inicialmente já convidada para fazer um dos lançamentos do nosso programa, que nós vamos ter um tempo maior, né, de tudo. Nossa, né? vai ser muito... Eu tô com... Então, Nossa, dê tô o ansiosa. currículo dessa Olha, pessoa é difícil ler, porque eu tava vendo e falei, favor. meu Deus, tem um trabalho incrível, mas eu já tô chamando de Dani, é Daniela de Oliveira, né? E que veio de Alagoas, mas morava em Campinas, soube agora, olha só. E tá aqui especialmente para falar sobre um trabalho muito legal, um trabalho de neurodesenvolvimento infantil, né? E aí tem todo um trabalho com autismo, déficit de atenção, síndrome de Down. Inclusive, até tem uma história que eu trabalhei com síndrome de Down, mas ela é a nossa convidada especial. Seja bem-vinda! Muito obrigada. Uma honra, uma alegria muito grande estar aqui. Hoje eu me divido, né? Você falou em Alagoas, mas eu me divido em Alagoas e Palmas, porque a gente tem clínicas que estão em Palmas, mas também tem pacientes, a gente está abrindo mais uma unidade em Alagoas. Quer dizer, você gosta de um lugar bem friozinho, né? A gente saiu de lá com calor absurdo e passando um pouquinho de frio aqui. Nossa! Mas a gente vai esquentar com o calor humano. Não, aqui já está gostoso. Né? Vou começar com um dado assim, que me falaram cair da cadeira, menina, que cada 30 crianças, uma é autista. Isso. Então, cada vez mais aumentando, né, o número de diagnóstico. Inclusive, é uma coisa que a gente vem falando, né? Por que tem aumentado tanta quantidade de crianças, né? Mas, na verdade, o que a gente tem falado é que tem aumentado os critérios de avaliação. Então, quanto mais a gente melhora os critérios de avaliação, melhora o âmbito do diagnóstico, né? Então, acaba aparecendo mais. Futuramente, existem estatísticas que vai chegar nesse número, para cada 30, e daqui a uns 30 anos, cada vez mais e mais e mais crianças com diagnóstico. Então, mais importante é uma política pública disso, né? Exato. Vai ser importante. Mas parece que estão fazendo até o contrário, né? Ao contrário. Ao contrário, estão querendo tirar né? Uma das preocupações que a gente estava em relação ao rol taxativo era justamente sobre isso, né? Porque a partir do momento que a gente tira o direito da criança que já tem uma assistência por plano, isso tudo vai para o SUS. Isso. Né? Então, se o do SUS não tem mais o suporte, a gente ia sobrecarregar ainda mais um sistema que ainda não funciona. O que é um contrassenso, né? Que a gente fala assim, devemos ter orgulho do SUS, e temos que ter mesmo, que eu sou super fãzaço do SUS, né? E o SUS que é um dos melhores projetos de vacinação, que é um projeto de atendimento, que as outras pessoas do mundo não têm esse negócio todo, e ao mesmo tempo nós vamos tirar de algumas doenças. Quer dizer, absurdo isso, é um absurdo, né? E hoje existe uma falha muito grande, né? A gente vê, eu trabalho mais com o setor privado, mas a gente vê uma dificuldade muito grande de acesso, inclusive até o processo de um diagnóstico na rede pública é muito deficitário. Inclusive, eu li um pouquinho disso, você tem o nível 1, 2 e 3, né? Isso. O 2 e 3 é até mais fácil você entender, porque tem umas coisas assim que são meio na cara. Mas o nível 1, você pode até conviver com essa pessoa por muito tempo. É o que tem acontecido hoje, né? Desculpa interromper. Não, você não interrompe nada, eu que te interrompo. Aqui. Mas o que tem acontecido é que a gente tem estudado mais sobre o assunto, mas existem ainda muitos profissionais que não têm um olhar mais apurado e acaba que esse diagnóstico fica um pouco tardio e acaba que é mais fácil fazer o diagnóstico em nível 2 e nível 3
porque as evidências, os sintomas são muito mais evidentes, né? Mas hoje a gente consegue fazer diagnóstico a partir de um bebê. Então, a gente tem de bebê. A gente tem protocolos que a gente consegue ver o nível de atraso, não diagnóstico fechado, mas nível de atraso no desenvolvimento a partir de bebê. O protocolo Bayley, por exemplo, com 15 dias de nascido, a gente já consegue ver se todos os reflexos dentro da área da cognição, da linguagem, a área motora, se todos estão dentro do parâmetro que a gente espera que a criança tenha, né? Então, quando a gente vê que existem atrasos, aí entra com a parte de intervenção, não necessariamente fechamento do diagnóstico. O que tem sido muito comum lá na nossa prática na clínica é que, às vezes, o pai traz a criança e, quando a gente vai fazer a anamnese, a gente percebe que o pai também tem, ou a mãe também tem características. E eu vou contar uma coisa aqui. Teve um entrevistado aqui, que é mais, assim, né, do público, e ele falou que na família dele tinha o pessoal de autismo, aí só mais velho, que ele descobriu que tinha um déficit, o Gui Santana, que a família dele e o pessoal, mais na família, tinham um grau de autismo, e ele descobriu um grau alto depois de 30 anos. Que ele soube. E ele, né, um pessoal, falei... O autismo no adulto, ele apresenta, as manifestações são um pouco diferentes. Quais? Né? Parece um pouco mais de mania, parece toque, aquela pessoa que fala assim, ela não é muito sociável, quando chega a visita vai pro quarto. Às vezes existe um casal, né? Às vezes a gente vê muito isso na clínica, na hora da anamnese. Aí a mulher olha pro marido e começa a falar assim, mas ele é desse jeito, né? Então, é aquela questão que quando chega a visita, ele prefere ficar isolado, gosta que chama receba. De timidez. Parece uma timidez, ele é tímido, às vezes tem aquele comportamento inflexível, tem que ser tudo do jeito dele, quando altera uma rotina. O que é o autismo? Ele é uma alteração, né, no sistema neurológico, então ele é um transtorno, né, ele não é considerado uma doença, e existem muitos estudos ainda para falar sobre as causas, né, mas os mais recentes hoje falam que 83% ele é herança genética. Aí a gente sobra aí uns 17% que tem fator ambiental, que ainda é muito discutido, porque é uma transformação ainda no útero, não é o ambiente que a criança vive, né? Existiu muito mito da mãe geladeira, que a mãe que não dava afeto, isso causava o autismo, que é mito, é mentira, não tem relação com a afetividade, né? Isso dava culpa... Só dava culpa em muitas mães, né? Então teve um período e tem muito preconceito, né? Teve um período que foi falado muito que eram questões de vacina, que também foi detectado um médico dos Estados Unidos, acabou levantando um estudo que ele não tinha finalizado, e depois foi um problema, mas não tem relação com isso. E ele é um transtorno, que ele tem ele afeta muito mais a parte social da pessoa, né? Então, é onde a gente consegue perceber mais as dificuldades. Ele se manifesta mais na parte social. É aquela dificuldade de socialização, às vezes ela interfere. Quando a gente fala de nível 1, nível 2, nível 3, é o que vai determinar se uma criança é nível 1, nível 2 ou nível 3, é o nível de suporte. Então, o nível 1, né, que a gente falou que aparece menos, a criança ela precisa de menos suporte. É aquela criança que ela é verbal, ela consegue comunicar, mas ela apresenta uma dificuldade social, ela fica mais isolada. Antigamente falavam muito assim, a criança tem contato visual. O autista, ele não é que ele não tem contato visual, ele tem. Então, não dá para só falar assim, mas ele tem contato visual, então ele não é. Ele tem o contato visual, mas ele não consegue sustentar por muito tempo, né? Então, uma dificuldade de manter diálogos, de conseguir se pôr no lugar do outro num determinado momento. Para isso, existem intervenções, né? Palavras, então, algumas palavras que é difícil de falar, né? É mais difícil para a elaboração da linguagem, né? Porque a gente pensa, elabora, isso dependendo dos níveis. Porque hoje a gente tem pessoas extremamente bem-sucedidas com o Messi, diagnóstico. Né? Isso, o Messi, Steve Jobs, que foi colocado. Falam muito de Albert Einstein. Então, são pessoas que são gênios em determinado momento, em determinada área, mas com dificuldades em outras. Então, quer dizer, o autismo, geralmente, então, as pessoas são mais inteligentes. Ou tem isso ou não? Eu vou defender, porque eu acho que é uma inteligência que muitas vezes não é compreendida. Porque existe um padrão de sociedade, né, que a gente fala que as pessoas têm que se comportar todas iguais. Então, quando alguém se comporta num padrão diferente, ele é colocado como menos inteligente. Ele poderia falar que é uma alteração porque é a minoria?
Eles consideram... Porque, assim, como existem os protocolos, existe um nível de normalidade que é esperado em todas as áreas de desenvolvimento. A normalidade é baseada em quem falou. Em quem fez o estudo. Eu sou normal. Então, aí coloca dentro da normalidade. O que é normal, né? Hoje em dia, o que é normal. Mas não é que a gente fala que é mais inteligente. Todos podemos ser inteligentes, todos somos inteligentes em áreas diferentes. Tem cara que acha que é uma bactéria, né? Pois é. Não pode um negócio desse. Uma bactéria ambulante, né? Eram considerados, antigamente se falava muito da inteligência acadêmica, então pessoas que se destacavam muito na área acadêmica eram consideradas as inteligentes ou mais inteligentes que outros. Hoje não, hoje existem várias áreas que se denominam inteligências em outras áreas que não somente na área acadêmica. Então, a criança autista ou adulto autista, ele pode ter níveis de inteligência em várias outras áreas, não somente na acadêmica. Não é considerado doença. Não é considerado doença porque não tem cura. Não tem cura. Não tem cura. Que não tem, até o fato da pessoa falar se tem cura ou não tem cura, já é uma coisa que a pessoa já está premeditando que é uma doença. Existem muitos aí, muita gente pode entrar nos comentários depois e dar longos bate-papos, aí às vezes até o pessoal não concordar. Por que ele não é considerado doença? Porque você não adquire, você nasce e você é uma condição neurológica. É como aquele cérebro funciona. Então, sendo uma condição neurológica, você pode melhorar a funcionalidade, você pode melhorar as habilidades, mas você não vai curar. Você pode equiparar habilidades, mas você sempre vai ser autista. Mas é encarar como doença, né? Você falar que tem cura, né? Que não tem. Por causa premeditando, né? Uma coisa falando que é doença. Por isso que não tem... Eu vou tentar uma cura, né? Se eu curo uma doença, né? Mas se não é doença, não vai curar. Lembrei de uma história... Eu sou a contadora de história, né? Mas eu lembrei de uma história que quem me apresentou para o senhor, quem falou com o senhor, eu esqueci o nome dela agora, mas... Esqueceu da pessoa. Ai, meu Deus do céu. Mas é porque... Tá vendo? Olha, será que essa... Ai, meu Deus do céu. Eu não quero ficar próximo dessa pessoa. Só para o senhor ter ideia, o dia que ela é uma bióloga maravilhosa que está na Califórnia... Agora já está querendo roubar. O senhor me ajuda, por favor. Assim, eu lembro tudo, só não lembro o nome. Não, e o pior é que hoje mesmo eu vi um estudo que ela vai falar sobre autismo e células-tronco. Na Califórnia vai ser em novembro. Eu esqueci, meu Deus do céu, eu preciso saber, porque ela que me apresentou e foi muito legal, né? O nosso encontro. E ela falou, não, acho que o seu trabalho é muito legal. E olha, eu queria saber, e tem isso, porque você falou que não tem cura, e veio na minha mente essa bióloga que é biomédica, bióloga, e tá na Califórnia lutando contra o autismo e as células-tronco. Outro caso, eu tive uma empresa, que eu já fiz uma matéria, que tinha silício orgânico que melhorava o autismo, não é cura. Existe isso? Células-tronco, silício? São estudos. Como ainda não tem comprovação, existem muitos estudos na área do autismo. Não se preocupe, mas ela traz cebola no meio. Falaram que a tia falou que a cebola na meia é bom para não sei o quê. Fita no cabelo, porque fita é bom para gripe. Tudo que fala. Mas olha, eu falei, ela falou que é estudo, eu estou chegando perto, eu já estou melhorando. Porque olha, Califórnia, células-tronco, já estou mais no nível mais... Existem vários estudos, mas ainda são estudos, né? Mas os estudos buscam descobrir de onde vem e quais são as condições que a gente consegue melhorar e trazer melhor qualidade de vida, né? Então tem uma melhora grande. Hoje a gente fala, quando a gente fala em intervenção, qualquer tipo de atraso, a gente está falando do autismo, mas em qualquer nível de atraso no desenvolvimento, o que a gente tem hoje é intervenção para a gente melhorar, equiparar as habilidades e trazer uma qualidade de vida melhor, né, para o paciente. Como eu sei que eu não tenho autismo? Não, eu tô falando sério, porque depois que eu descobri que esse humorista tem todos esses déficits, e aí a gente tinha uma entrevista com um cara químico falando de tanta coisa, eu não tava entendendo nada, eu falei, meu Deus do céu. Hoje existem avaliações, a gente tem neuropsicólogos que podem fazer as avaliações, existem protocolos, e existem protocolos voltados para o adulto mesmo, para a gente responder e ver o que vai determinar se é ou se não é. Todo o seu histórico. Porque você não vira autista por conta de um comportamento, você nasce. Então, no decorrer de vida, o seu histórico vai te falar como é que foi. Por exemplo, quando a gente fala do diagnóstico de adulto, o pai, ele fala assim, às vezes, chega muito lá pra gente assim, não, com o tempo a criança fala, com o tempo cada criança tem seu tempo, porque o pai foi falar com 5 anos, aí a avó às vezes está junto, fala, ele demorou para falar, então vai ver depois o pai ele falou... autista. E aí, pra gente, é um fator predominante, porque a gente já tem um fator genético ali, né? Só que depois ele se desenvolveu tranquilo, não fez intervenção, não fez nada.
tem umas dificuldades, aí a gente vai vendo que o padrão vai lá, só que para esse pai ter um diagnóstico, existe todo um histórico, né, de como é que foi o começo da infância, como é que ele lidou com aquilo. Então, às vezes, a pessoa passa por uma terapia por conta de timidez. Sim. Então, nunca foi colocado isso como um diagnóstico. Quando a gente vai ver, eram características predominantes, né? Quem que descobre? Um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta? Qual profissional que descobre? Boa pergunta. A gente tem hoje, a gente fala que a gente precisa de uma avaliação multidisciplinar, né? Cada pessoa entendendo da área que trabalha. Como eu sou da área da neuropsicopedagogia, então eu estudo muito o quanto que isso afeta a parte educacional, o quanto que isso interfere na vida, mas lá na clínica a gente faz a avaliação por área. Quem fecha o diagnóstico é o médico. Pode ser um pediatra, um neuropediatra, um psiquiatra que vai fechar. O que a gente faz? A gente avalia e vê, nesse nível de linguagem, esse nível cognitivo, cada profissional vê a sua área, e para a gente existe a parte do comportamento, que a gente começa a perceber. Então, quando a gente passa por todos os profissionais, a gente vai fazer o quanto que ele teve de prejuízo em cada área, e aí o médico fecha. Mas quando a gente olha no consultório, de acordo com os níveis do protocolo, a gente já consegue detectar ali. E daí, vocês detectam? Esse garoto é autista. Uhum. E aí? Aí vem o que diferencia. Aí vem o que diferencia o prognóstico. Sim. Né? Porque quando a gente fala em diagnóstico, essa semana mesmo a gente estava conversando num bate-papo, numa roda de conversa com alguns médicos, e a gente estava falando isso. Quando o paciente chega para a gente, ele já vem com aquela luta. Porque aquela mãe, muitas vezes, ela passou por um período que ela falava, eu estou percebendo que o meu filho tem alguma coisa de diferente. E aí a gente tem a rede de apoio, que uns falam assim, você está colocando coisa na cabeça, é normal, não é nada. Você está querendo procurar pelo em ovo. A mãe se sente uma louca, né? Fica lá desesperada, sem apoio. E até ela chegar para procurar uma avaliação, quando ela descobre, para ela é um alívio, como se ela estivesse provando para todo mundo, tá vendo? Eu não estava dizendo. Eu não falei? Tá vendo? E existem outros casos que as pessoas ao redor percebem, fala com a família e vai. Então, quando vem o diagnóstico, vem aquele momento do luto da família, para ela conseguir digerir. E aí a gente fala do que vai ser predominante, o fator predominante, porque às vezes demora demais para a gente conseguir fechar o diagnóstico. Mas a família encara assim como um estigma, uma coisa. Não quer aceitar, né? Meu filho quer... Porque existe tudo, doutor, aquela questão do filho planejado, né? O filho ideal e o filho real. Porque um casal, quando ele planeja um filho, ele tem a expectativa de que esse filho vai crescer, vai trabalhar, vai casar, vai morar fora, vai seguir os exemplos do pai, as empresas, a profissão. Mas acho que mesmo agora, a cabeça, estou aqui... Eu tenho aqui, eu sei, na época dos meus avós, esse negócio, eu falando, o garoto é homossexual. Parece que é uma tragédia da família. Hoje em dia, o garoto é homossexual. Tá. Uhum. Mas ainda existe. Quando a gente fala em atraso no desenvolvimento, existe muita comparação. Justamente porque tinham mitos. Então, por exemplo, se a criança não fala, a mãe que trabalha fora se sente culpada porque ela acha que ela estava trabalhando, não deu atenção, a criança não falou. E o pai culpa. O pai culpa. Então, quando vem o diagnóstico, às vezes, junto com o diagnóstico, vem uma separação. Que não viu essa criança. Você não viu. Olha, eu me sinto muito culpada pela minha filha, tem 10 anos e, por exemplo, ela é extremamente... Ela fala inglês, a rapidez, assim, muito fácil de pegar as coisas, canta, ela é muito rápida. Só que ela não consegue arrumar o quarto dela. Ela não consegue arrumar o quarto dela. E eu sei que eu sou bagunceira, mas eu só corri nessa correria tudo. Aí eu falei, será que é só o exemplo? Ou ela tem realmente um problema? E aí eu até falei... Minha mãe ficou direto comigo, eu também não sei arrumar meu quarto. Mas doutor, aí assim, eu sei que tem que ter um diagnóstico tudo, mas eu comecei a perceber, falei pra minha mãe, não é normal. Porque assim, ela é totalmente desenvolta, ela andou com menos de 1 ano, falou, teve todos os dentes rápido, tudo foi muito rápido. Mas ela não consegue organizar o próprio quarto. Ela tem livros e livros assim, é tudo muito... Isso, padrão para tudo que ela faz? Nas coisas, organização na quarto, organização. Os estudos? Não, estudo tudo bem, e ela é muito rápida, ela fez ontem uma entrevista comigo pela internet, e melhor que eu de falar, e aí eu falei, só que ela não tem, no cérebro, ela não consegue organizar certinho, e eu falei, mas como que uma pessoa dessa, né, que eu acho que deve se confundir muito, né, as doenças, o déficit de atenção...
Né, para isso também seria interessante até fazer uma avaliação. Você já está falando, eu já estou fazendo uma anamnese. Não, eu já queria fazer uma consulta, né, doutora? Eu já perguntei essa na escola. Tá em Alagoas, eu queria ir para Alagoas. Depois eu dou a notinha, você dá o valor aí tudo. Tá, mas me conta, Dani, por favor. Você está vindo de lá de Alagoas, você tem que aproveitar dela. Eu tenho que puxar o máximo. Tá certo. O que é muito comum, que a gente percebe, até foi uma coisa que aconteceu demais no período de pandemia, a gente estava falando de mãe, culpa, mãe que trabalha fora. Com a pandemia, aconteceu que as pessoas ficaram mais juntas. Então, os pais começaram a perceber alterações de padrão de que eles não percebiam. Ficavam o dia inteiro em casa, fora. Tem gente que até descobriu o nome dos filhos, né? Descobriram, tiveram que saber. Nossa, de onde você vê essa criança aqui? Exatamente. Bem isso. E aumentou demais a busca pra gente em relação à avaliação, porque os pais começaram a acompanhar. E, principalmente, eu falo na área da educação, porque eles tiveram que acompanhar, por exemplo, os filhos nos estudos. Então, o filho tinha que fazer a tarefa online, acompanhar a aula online, e o pai começou a perceber, meu filho não consegue ficar sentado, né? Aí você fala em relação ao quarto, é uma das queixas que eu mais recebo lá. A dificuldade de organização, a gente fala da dificuldade na função executiva, de pensar, planejar e organizar coisas muito simples, que a gente, olhando de fora, é simples, mas que para quem tem uma dificuldade, ou que ela seja muito agitada, ou que tem um TDAH, né? Então, são coisas que para quem está de fora é simples, mas que para quem está ali é uma coisa normal e desgasta. Mas ela faz uma maquiagem na qualquer pessoa, ela monta pulseira, tudo, com uma facilidade e uma criatividade. Mas nas coisas ela... ela tem TDAH, porque geralmente são os mais inteligentes, são os mais criativos. Criativos conseguem assim. fazer muita coisa e às vezes para coisas muito... Tá vendo? Olha, uma dificuldade que eu nunca percebi. Muito difícil. E assim, que nem lá, quando a gente fala na questão do TDAH, que nós estávamos falando no exemplo da tua filha, na questão do quarto, a gente percebe isso, coisas muito simples que a gente vê. O que seria importante fazer uma avaliação para buscar? Porque às vezes a gente foca no comportamento e esquece uma coisa que você falou que é muito importante, a potencialidade. Ela tem habilidades que outras crianças, talvez a faixa etária dela, não tem. A criatividade, organizar coisas, se comunicar bem, conseguir organizar outras coisas, mas numa coisa que exige uma demanda de começo, meio e fim, e é chata e não tem recompensa, é onde vem a dificuldade. Falou porque tudo. A dificuldade do Nossa, TDAH... como é bom estar com um especialista, né? A dificuldade do TDAH é justamente nisso. O que não me dá uma recompensa imediata, eu vou procrastinar, eu não quero fazer. Então, eu fico procrastinando. E eu vou gastar um tempo absurdo. E, às vezes, o diagnóstico é muito feito errado, porque os pais falam assim, não tem TDAH, porque ele fica no tablet, ele consegue fazer tudo. Só não faz o que não interessa. Pronto, é o que a gente precisava ver, né? Porque o que não me dá uma recompensa... Tem muito mais gente com isso. Tem muito, nossa, eu falo de experiência própria, porque eu tenho TDAH, tenho 2 meninos que também têm. Meu neto veio já com TDAH também, foi diagnosticado com autismo e junto com comorbidade do TDAH. Então, TDAH, o que é TDAH? É um transtorno que ele atrapalha na parte da hiperatividade e o déficit de atenção. Sim. E às vezes pode ser só o TDA, que é o transtorno que vai atrapalhar somente a atenção, vai dar um déficit de atenção, mas que não predomina a hiperatividade. Certo, e no caso, por exemplo, no caso dela, ela descobre que ela tem. O que fazer? Deixa eu anotar, pera. Cadê o papel, Bruno? Você não tem que ir lá para Alagoas. Uma questão assim de uma reabilitação. A gente vai trabalhar o quê? Como é que a gente não vai... É igual a gente estava falando da questão do autismo. Quem tem TDAH vai ser assim, vai ser um idoso com TDAH. Então, a gente tem que reaprender a organizar as rotinas. Como é que eu vou trabalhar a minha parte de função executiva para diminuir os impactos que isso vão causar no meu dia a dia. Porque, normalmente, no dia a dia, a gente vai acabar tendo impactos, né? Então, por exemplo, se eu procrastino demais, numa criança, ela tem um resultado no quê? Um pai e uma mãe que vai ficar pegando no pé, vai ficar dando bronca, atrapalha a convivência da família, traz muitas brigas, né? A parte emocional afeta muito a autoestima também. E quando a gente fala do adulto, atrapalha nos relacionamentos. Você imagina uma pessoa casada, um homem e uma mulher, daí tiver que lidar com as questões de uma pessoa que toda hora esquece, que procrastina, então isso traz prejuízo. É aquele famoso, ela só faz o que ela gosta. Só faz o que ela gosta. E aí o tratamento... doutora, é isso mesmo que você falou. Só faz o que ela gosta. É a frase que eu falo para Sofia. Sofia, só faz o que você gosta e faz bem. E o tratamento para isso vai ter que ser o quê? Uma reabilitação, que a gente fala, né? Hoje existe tem idade mínima? Para começar? Não. Quanto antes, melhor. Que nem a gente fala da primeira infância, a gente fala da criança que recebe uma intervenção precoce, até no TDAH a gente vai ter um adulto muito melhor organizado. Por exemplo, lá eu vou na sua clínica, se tiver um negócio, aqui em São Paulo, que
Quem ela leva? Ou vai para Maceió? Ai, que delícia. Vai para Tocantins. Ai, que delícia. Vamos para lá. A primeira consulta vai passar pela psicóloga, que aí ela vai fazer... Então tem que ser uma psicóloga especializada em... Vem para mim também, né? Então, Sim. quem encaminha muito para mim é a escola, porque aquela criança é extremamente agitada. Então, eu tenho alguns protocolos que faz. A minha não é agitada. Ela é calma. Super tranquila. Às vezes acontece muito isso, que nem eu vou falar o exemplo do meu filho, o mais novo. São 2 e o mais velho teve um comportamento diferente do mais novo. Ele era extremamente agitado quando era criança, mas agitado assim que não parava pra nada em apresentação de escola, em sala de aula, era chamada direto na escola. Teve um momento dele, quando ele entrou no ensino fundamental, que essa chavinha virou e ele saiu da hiperatividade para aquele aluno que passava completamente despercebido em sala de aula. Só que o cérebro dele não parava, parou o corpo, o cérebro não. E às vezes, quando a gente fala de um TDAH, ele vai crescendo, vai mudando o comportamento, mas o cérebro está acelerado, né? O que a gente fala daquelas mentes inquietas que não param o tempo todo, pensa em 10 coisas ao mesmo tempo, perde o foco, fala de uma coisa e termina também falando sobre outra, se perde demais. E, por exemplo, quando eu durmo, eu não consigo desligar a mente. Nada. Parece um metrô. Assim, eu não paro. Pode me ligar de madrugada que eu vou conversar. Porque... Eu não. O senhor já liga. Parte do tratamento é isso. É aprender alguns recursos para conseguir desacelerar o cérebro e conseguir se organizar. E dormir, né? E dormir, né? Porque e eu se a pessoa acordo... não fizer esse tratamento? A gente vai ter que perceber o quanto que isso vai trazer de prejuízo, né? É muito comum. Assim, se fizer o último estudo que a gente fez em relação ao TDAH, a gente olha assim, se fizer um estudo, por exemplo, eu vou dar um exemplo, não estou dizendo que todos os TDAHs vão ser, mas foi feito um estudo dentro dos presídios e a gente percebe que a maioria dos presos, quase que 80%, tem um índice de TDAH. Então, como é uma busca pelo prazer muito grande, a gente vê um prejuízo nisso. Então, quando é criança, eu só vou fazer o que eu gosto. De um certo modo, a gente tem pais que nos colocam as regras e vão falar, por aqui não dá, você não pode fazer só o que você gosta, né? Então, a gente vai ter que aprender a fazer as coisas que a gente não gosta. Quando eu tenho essa satisfação pelo prazer muito rápido, e o TDAH ele vai querer fazer isso tudo, eu vou buscar prazer, e cada vez mais prazer. Chega uma hora que nada me satisfaz. Então, eu vou querer fazer o quê? Ou eu vou para bebida, ou eu vou para droga, ou eu vou para aquelas coisas que eu quero já. Chega a tendência suicida? Sim. Existe um nível muito grande, muito grande. Porque acaba que traz junto com isso a comorbidade, por exemplo, às vezes da depressão. Porque você vai conviver com a culpa o tempo todo, você vê pessoas fazendo coisas muito simples que você não dá conta. Então, você começa a ficar pensando, pô, eu não sou bom em nada. E quando a gente predomina o comportamento, a gente vai ver só que aquela pessoa na sociedade não é nada. Então, já começa, é muito comum, o índice das crianças que eu atendo lá, com TDAH, com prejuízo e com uma parte de autoestima muito baixa, porque ele vê todo mundo conseguindo fazer, ele não consegue fazer. E então, tem remédio, não? Existem tratamentos com medicamentos, então, às vezes, o médico ele vai entrar com uma prescrição para melhorar a atenção. Melhorando a atenção, a gente melhora a parte da depressão. E às vezes existem casos que a gente teve lá na clínica do médico entrar com um medicamento para diminuir a ansiedade, diminui esse cérebro mais acelerado, não precisa trabalhar com a parte que vai trabalhar os psicoestimulantes. Agora, existem casos que os médicos entram com psicoestimulante e não entram com remédio para diminuir essa ansiedade. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. Sempre tem que ter alguém tem que levar a pessoa, ou a pessoa começa, por exemplo, vamos supor que eu estou lendo aqui, nossa, tá batendo esse negócio, você acha que eu tenho isso? Vou atrás. Não precisa ninguém levar, não. Se for um adulto, já pode ir. Pode ir, porque a gente começa a perceber ler, começa a falar, pô, isso daqui bate, isso daqui agora, também. O que é importante? O que faz a diferença nisso? O profissional. Hum. Nem todo profissional consegue fazer um bom diagnóstico. E nem todo profissional que é bom no diagnóstico consegue fazer um bom plano de intervenção. E como é que se diferencia um bom profissional de um bom profissional? Eu acho que é aí o que diferencia criativamente, né? Isso. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Por favor, conte pra gente a atuação, né? Sim. O que vai fazer a diferença é o quanto que eu entendo daquilo. Então, por exemplo, eu me especializei muito na parte do neurodesenvolvimento infantil, que saiu um pouco só da área da educação. Eu fui para a área de entender como que é o desenvolvimento infantil, porque a partir do momento que eu entendo como é que teria que funcionar, o que sai fora, eu consigo perceber. Então,
todo mundo que trabalha na equipe lá, a gente tem que estudar muito. Então, é uma coisa que eu cobro de todos os profissionais, todos. Todo mundo na clínica, a gente para para estudar. Qual o nome da clínica? Criativamente. Criativamente. Linda, né? E quando é que é a filial São Paulo? A gente estava falando aqui, ó. Tem uma galerinha aqui de São Paulo querendo. A gente tem uma plateia. Não, não tô nem perguntando se vai ter. Eu falei quando vai ser. Quando não vai ter, né? Vai a gente ter, tá claro. ampliando. Não estou nem pensando em uma verdade. possibilidade de não ter. E o que faz a diferença para a gente lá é o quanto que a gente estuda e o quanto que a gente trabalha para que as crianças estudem. A gente estuda demais para a gente conseguir ter um bom diagnóstico, né, para fazer bons protocolos de avaliação e entender sobre esses protocolos, e entender como é que faz a leitura dos resultados, para pensar no plano de intervenção. Essa semana a gente estava conversando sobre isso, porque às vezes tem profissional que bate o olho e fala, isso é isso. Ela já tem um feeling sobre olhar e conseguir fazer um diagnóstico, seja para um TDAH, seja para uma dislexia, experiência. Mas o que vai fazer diferença? Às vezes a pessoa confia no olhar, de olhar, bater e ver, mas não sabe aplicar os protocolos. Sim. E aí, quando a gente chega, a gente recebe crianças que vieram de outras clínicas, e quando a gente vai fazer o diagnóstico e vai fazer o nível de desenvolvimento, a gente vê que está errado. O diagnóstico está certo, mas o nível de desenvolvimento está completamente errado. E para a gente fazer um bom plano de intervenção, eu tenho que saber em que nível de desenvolvimento essa criança está. Então, se a cognição dela está com 8 anos, mas o nível cognitivo dela está equivalente a uma criança de 2, então, é daqui para frente que eu vou. E se for um adulto, sabe, 24, 25, 26 anos? Aí a gente vai ver em quais são as áreas que estão mais afetadas. Então, por exemplo, é na área social, o déficit de atenção, por exemplo, a hiperatividade. Então, onde que atrapalha? Me atrapalha aqui, então eu vou colocar estratégias para que esse adulto consiga se organizar dentro dessa rotina. Então, a diferença que vai fazer do profissional é a formação. Nem todo psicólogo, ele é especialista em autismo. Nem todo fonoaudiólogo também é especialista. Então, existem cursos de especializações que vão afunilando para a gente conseguir entender muito bem daquilo. E a partir do momento que eu entendo, eu consigo fazer um bom plano de intervenção. E é o plano de intervenção que vai dar um bom prognóstico. E dura quanto esse plano de intervenção? Depende também de cada... O plano de intervenção, ele sempre vai ser feito. Lá a gente trabalha com avaliação. O que seria? A gente avaliou a criança e eu vi o nível de desenvolvimento. Aí a gente chama a família... Todos os profissionais ficam na sala com a gente e vai falar, olha, o nível de linguagem está aqui, então ele está equiparado nessa faixa, ele é uma criança que está assim, mas funciona nesse nível de desempenho. Aí a gente vai falar em tudo, qual é o objetivo geral que todos os terapeutas vão ter, então vamos pensar. Olha, essa criança está com muita dificuldade de ficar sentada, uma dificuldade muito grande em controle inibitório, que é segurar a impulsividade para fazer o que ela só quer e ter que fazer uma coisa que a gente está pedindo. Então, a gente pensa e fala para a família, olha, dentro da sua casa, você vai fazer isso, aqui na clínica nós vamos fazer isso, entre em contato com a equipe escolar. Então tem que ser um conjunto de... É um conjunto, é o que vai fazer um bom resultado. Entendi. Fez um plano de intervenção legal, a gente passa um tempo, a gente vai reavaliar. E esse nível de reavaliação vai de acordo com o que a criança conseguiu avançar, conforme a gente vai fazendo a intervenção. Aí é cada caso, né? Então você não pode falar para mim, isso é 30 dias não, ou 2 anos. Que é diferente lá na nossa clínica. Mas você pegou um caso muito sério, assim, que você falou assim, olha, aconteceu isso e teve um resultado extraordinário. Você conta pra gente. Teve vários. A gente tem casos que a criança chega, tem crianças que eu já acompanho há muitos anos, que a gente faz um plano de intervenção e às vezes demora muito pra gente ter um resultado e a gente vai ter que trabalhar com muita repetição. E existem casos que a gente começa a fazer o plano de intervenção e a criança já começa a ter um bom resultado. Então, a partir desse bom resultado, a gente já vai mudando. E se o rapaz não aceitar? A família não aceitar? Não, a família aceita, não sei o quê, mas tem um rapaz que, não vou, não aceito, não quero, e ele tem. O adulto é difícil, né? O adulto é mais difícil. A gente parte do pressuposto que nem eu atendo adolescentes. Sim. Então, a primeira coisa que eu converso com eles quando eles chegam lá é se eles sabem o que eles estão fazendo ali e o porquê que eles estão. Porque aí ele tem que entender o que ele tem de diagnóstico e o que ele precisa. Então, quando ele começa a entender isso, ele é parte completamente ativa do tratamento, né? Então, ele já chega com muitas queixas. Tem que ser consciente, tem que muito aceitar consciente. tudo. É muito consciente. Mas é que eu acho que pra mim, quem vem acompanhando o Backcast tá achando que eu tô fazendo uma autoanálise aqui. Você tá aproveitando. Porque eu tô aproveitando, Dani, porque assim, eu conto de coisas que eu nunca contaria, eu me abro, eu choro, a gente já fez um monte de coisa. E agora acabei de descobrir, é engraçado, isso aqui tá parecendo tipo hipnólogo, porque toda entrevista eu lembro de uma coisa. É muito engraçado isso. E aí
aí eu descobri que quando eu era menor, eu trocava o P com B. O T com D. E aí, lógico, jornalista, quando eu comecei a escrever, eu tinha uma editora que punha um branquinho, um amarelinho, amassava o meu texto, jogava o texto, eu chorava. E eu não sabia, porque eu lia D e era T. Mas eu lia. Você nunca falou isso pra mim. E aí, lógico, tem mais hoje... alguma coisa que você escondendo? Você tem dislexia? Então, eu não sabia. Aí, assim, isso já faz um tempo, mas aí, quando eu comecei minha carreira, há 23 anos, e eu não sabia. E eu perguntei pra minha mãe, você não percebeu que a escola não percebeu? Eu estudei em um colégio de freira, só de menina por anos, um colégio tradicional em São Paulo. Você nunca tinha percebido? E aí, como jornalista, e eu saía do meu trabalho no primeiro estágio chorando, porque ela jogava na frente de todo mundo. Sua burra, e não sei o quê. Isso é legal, a sua, né? Foi, uma pessoa bem delicada. foi muito. Né? Você foi muito persistente, Tá. né? E eu ficava lá. Mas é que eu não sabia que eu trocava, porque eu lia. Porque e eu na vi. verdade, quem tem problema é a sua chefe, a sua professora. Né? E ela jogava mesmo. Era coisa de jornalismo antigamente, né? Que fazia isso. Você fazia errado, eles jogavam o papel, amassava. E aí, assim, eu eu acho, mas aí eu desenvolvi uma técnica. Eu falei, preciso trabalhar nessa área. Eu escolhi isso. Nela. E aí eu faço 5 textos por dia, né? E aí hoje eu consigo ver quando eu troco, porque eu troco ainda. O P com B e o T com D. E eu vi que é uma coisa muita gente troca e lê falando errado. Que Mas loucura. Você pegou seu diagnóstico de dislexia? Nunca fiz. Nunca falei que eu tô fazendo agora aqui. Aí, vamos fechar, dislexia, TDAH. Não, eu vou sair tão mal esse final de semana. Não, você tem que sair bem. Porque a partir eu vou do pôr a momento que cebola você... no pé pra ver. Põe cebola no pé. Vira, trouxe um copo. Falou, toma esse copo aqui que vai te dar felicidade. Falei, esse copo, que é isso? Por que eu não posso tomar? Esse daqui é da alegria. Esse daqui é da sorte. Tudo água. Mas eu já tô descobrindo que tanta coisa que daqui a pouco, mas a gente ri, lógico que a gente quer levar isso aqui, mas eu até chorando. Mas assim, eu tenho dislexia. Mas hoje não me afeta mais no trabalho. Como é que a gente pode descobrir? Porque eu só descobri por causa da louca que amassava meus textos e eu chorava, né? Nessa questão da dislexia, eu tenho uma filha também que ela faz muito, ela grava muito sobre dislexia, porque também trouxe um impacto na vida dela muito grande, muito parecido com o seu. Porque a dislexia, ela afeta uma área do cérebro que o cérebro processa inverso. Então, você pode escrever 100 vezes que você vai escrever errado, você vai escrever espelhado. Existem áreas que você fez por si só, né? Que é a sua estratégia de você conseguir olhar e conseguir perceber. Sobrevivência. E sobreviver. Mas o quanto que isso afeta emocionalmente, né? Porque você lembrar disso te trouxe uma emoção. Foi muito difícil. Foi difícil. Foi muito Porque difícil. O que acontece? Existem protocolos hoje, quando a criança chega na fase de alfabetização, e isso é uma coisa muito importante, porque a idade certa para alfabetizar é entre 6 e 7 anos. Na verdade, 7 anos o cérebro da criança está pronto para ser alfabetizado. E as escolas estão alfabetizando as crianças com 4. Então, neurologicamente, o cérebro não está totalmente com todas as habilidades. Quem falou para essa escola que tanto esse negócio que isso parece tudo errado? A sociedade, e a gente vê os pais procurando escolas. Sim. Quanto mais rápido essa criança ser alfabetizada, o pai fica sentindo muito orgulho, né? Olha, aquela escola com 4 anos, a criança está aprendendo letra cursiva. A criança, isso é e burra, a criança não tem. A criança começa a fazer cursiva com 4, com 8 anos ela está lá no meu consultório. Porque a escrita dela, ela não tem coordenação motora. Ela vai estar com eles vão falar, essa criança tem disgrafia, ela tem uma caligrafia horrível, ela não sabe escrever. Mas por quê? Quando a gente vai ver, não desenvolveu as habilidades básicas de coordenação motora. Então, quando a criança tem até 6 anos, para desenvolver todas as habilidades que a gente fala metafônicas, o nosso sistema de alfabetização, a gente tem a parte que a gente tem que desenvolver a consciência fonológica, que é muito trabalhado na educação infantil, que é através de musiquinha, rima. Então, a criança, para chegar na alfabetização, ela tem que passar por tudo isso. A parte de percepção visual, discriminação visual, que a gente fala que são os pré-requisitos da alfabetização. Então, com 6 anos, já existem protocolos que a gente coloca essa criança em risco. A dislexia, ela só vai ser diagnosticada após 7 anos. Então, antes disso, a gente coloca aquela criança em risco. Por quê? Porque ela vai trocar a letra. Às vezes ela não troca na fala, ela troca somente na escrita.
não reconhece. É uma criança que, se você pega o alfabeto, a criança ela consegue somente sequenciar, às vezes, através de uma música. Se você diminui ou mistura, embaralha, ela não consegue. Então, quando a gente vai fazer a avaliação, os protocolos, ele mostra que aquela criança está em risco. A partir do risco, a gente entra com a avaliação para entrar com a intervenção. Aí existe um protocolo, que é da própria Associação Brasileira de Dislexia, que a gente intervém e depois que a gente passou essa criança por esse protocolo, a gente fala, bom, ela já tem um histórico, passou pelo protocolo e apresenta a dificuldade. Porque é diferente uma dificuldade de aprendizagem e um transtorno de aprendizagem. A dislexia ela é um transtorno. A dificuldade, ela pode ser temporária. Eu passei por um problema emocional na escola, a professora foi muito rígida. Bullying, uma coisa assim. Bullying. Aquilo me trava e eu vou apresentar uma dificuldade de aprendizagem por um tempo. Só que, quando eu passo por uma intervenção, uma aula particular, passei por uma psicopedagoga e tal, melhorei. A dislexia, ela acontece isso que você fala. Os anos passam e eu apresento a dificuldade, a não ser que eu consiga uma estratégia. E existem várias áreas que afetam a dislexia. Ela afeta a parte da comunicação, porque a parte da interpretação também. Existem níveis também. Que coisa, né? E para mim não, né? E eu fui professora universitária por 4 anos. Mas às que vezes coisa, jornalismo, olha. E às vezes ela vai afetar a sua parte de interpretação. A pessoa fala de um jeito, você interpreta de outro. Ah, pode ser. Né? Então, a forma como a pessoa fala. Então, interfere Acho que a muita pessoa é coisa. agressiva, alguma coisa assim. Exatamente. Você sente mais. O que você acha de aconselhamento genético? Sabe que na biomedicina, eu sou biomédico, né? Biomedicina eu vi uma palestra outro dia de uma pessoa falando do aconselhamento genético, diz que do autismo é um gene. Então, eu falei, mas tudo bem, você vai aconselhar a pessoa, você vai ver que o pai tem esse gene, que é possível esse negócio, mas qual conselho você vai dar? Não tenha filho? Eu acho uma área muito delicada, porque a gente não tem como determinar. Né? E a partir do que eu sei, eu vou evitar? Então, não tem resposta para isso. Não tem resposta. Eu acho que tem muita gente que tem buscado a partir do aconselhamento genético, mas uma coisa que a gente até discute, quando a gente entra lá, que a gente às vezes conversa entre os médicos, a gente conversa lá, e uma conversa que a gente fala é sobre isso. Você vai falar para a pessoa não ter, ou que a pessoa tem um risco, ela só vai conviver com a dúvida e com o medo. Porque pode ser que não aconteça. É que no caso, aflorou esse negócio de aconselhamento genético por causa da Angelina Jolie. Né? Que o médico aconselhou ela, existe uma possibilidade muito grande de você ter câncer, não sei o quê. Então, você tira tudo que pode ter câncer. Tudo, né? Então, surgiu essa... Está sendo cada vez mais chamado nos congressos, né? A pessoa que é especialista. Existe até uma solicitação para o meu conselho de criar essa habilitação. A gente está pensando muito nisso. Depois de a gente criar essa habilitação. E aí, vou falar o quê para o pai? Não, mas até a pessoa falou, mas tem um caso de autismo, você vai falar o quê? Existem estudos até mais profundos que falam assim, quando você for procurar um parceiro, você já procurar vendo se é compatível com isso ou não, né? Então, assim... Nossa, você tem uma carteirinha, dá pra você ver. Olha, eu quero falar contigo, dá pra você ver a sua carteirinha genética. Não, você tem o gene aqui, não, tá esquisito. É a busca pela perfeição, e aí a gente fala, né, o que é normal, o que não é. Então, eu vou deixar de me relacionar com uma pessoa, eu vou deixar de ter um filho, porque ele não vai ser do jeito que eu espero. E porque existe a possibilidade... Quanto que eu não consigo lidar com isso? Aí, cada vez mais que fala sobre isso, mais a gente coloca um estigma em relação a quem tem um diagnóstico. Exato. Então, porque se eu estou procurando um aconselhamento genético para minimizar e eu não ter, aí esses que eu tenho quer dizer que eu estou dizendo que não servem? Pois, que não servem para nada? Se for chegar 1 para 30... Eu estava tentando procurar aqui. Vai acabar os casamentos. Vai acabar os casamentos. Chegar 1 para 30. Então, nossa... Então, mas assim, cortando, eu estava tentando achar a menina lá da biomédica, que eu quero falar o nome dela, porque fez diferença na minha vida que eu conheci o senhor. Mas, e ela faz diferença mesmo do autismo. E aí, falando de autismo, só voltando um pouco, fazendo na entrevista, chama callback, que na verdade você volta para um assunto que eu estou estudando, essa coisa de podcast, mas é uma coisa bacana, porque assim, tem uma amiga minha que tem um filho que teve autista e o segundo também. Existem. E aí, então, se tiver o terceiro, e o médico falou, se tiver o terceiro, vão ter 3 filhos autistas. Então ele não vai ter. Não, ela teve o segundo sabendo. Não, mas ele não vai ter o terceiro. Só por causa porque, na disso, verdade, são 50% de chances. Quando a gente tem um na família, são 50% de chances de ter. Então, acaba que pode ser 50% de chance sim, 50% de chance não. E o que acaba que muitas famílias optam por não ter. Porque eu já tenho um caso... E implica numa mudança de rotina muito grande, né? Então, a gente fala...
a família, quando ela vai decidir ter um segundo filho, quando ela já existe um caso, ela já sabe que aquilo vai implicar na mudança de rotina ou não. Não dá pra mudar, né, na gravidez, na barriga. Gente, eu vou fazer um parêntese, porque a gente precisa agradecer a Bela Paulista. Você sabe que aqui o podcast, vocês sabem, aqui a gente tem uma plateia, aqui, ó, o Luciano Esposo e a Débora aqui. E a gente tem uma parceria com a Bela Paulista, que é uma das principais padarias de São Paulo, né? Que nos trouxe aqui, por favor, a Carolina maravilhosa. Só eu engordo aqui, que eu como pra caramba. E aqui, ó, vocês vão receber a canequinha da Rec Brindes, né, doutor? E eu já vou aproveitar para deixar a Dani, que ajuda tantas famílias, tantas crianças, deixar mais bonita, é da Big Beauty. E aí a gente vai falar que agora a gente está na indústria para favela. Um trabalho tão bonito, né, doutor? É um trabalho bacana, que essa Big Beauty é uma pessoa presente para você. Muito obrigada. Que eu conheci num evento que teve para a população. Me chamou a atenção que foi uma cidade, não grande, né, mas de coração grande, que chama Engenheiro Coelho, que é perto de Campinas. Né? E eu achei interessante que estava um evento assim, para a população e tinha um local que eles pegaram cabeleireiros da cidade. E o que eles faziam? Eles pegavam pessoas de rua, sabe, que cortava o cabelo, arrumava o cabelo, e ele que estava agitando isso daqui. Então eu chamei ele veio aqui, fez o podcast. E é o nosso parceiro, Indústria para Favela. Esse trabalho na favela. Então a gente aqui é tudo, Dani, olha, é canequinha, é comida da Bela Paulista, é o nosso espaço aqui no Fortalk, com toda a equipe, aqui né? Nossa, do local aqui muito legal. Muito gostoso. Você pode ir em qualquer podcast, o nosso é o melhor, né, doutor? Fazendo essa pausa aqui, porque eu acho que o assunto tá tão legal, tão interessante. Quantas doenças vocês tratam? Doenças não, né? Porque não fala que é doença. Mas o que? São síndromes ou sintomas que vocês tratam lá? Na verdade, a gente é especialista em atraso no desenvolvimento. Então, tudo que gera um atraso no desenvolvimento, a gente trata. Né? A gente autismo vai é considerado um atraso de desenvolvimento? O autismo, ele gera um atraso no desenvolvimento, não em todas as áreas, dependendo do nível de desenvolvimento, nível 1, nível 2 ou nível 3, ele vai ter mais atraso ou menos atraso, que vai precisar de mais suporte ou menos suporte. Sim. Mas, autismo... Por exemplo, lá a gente atende autismo, síndrome de Down, a gente tem alguns pacientes que têm algumas síndromes que são mais raras, a gente tem crianças somente com atraso de linguagem, com apraxia. Então, uma coisa que a gente tem lá como filosofia é a gente não foca no diagnóstico. Apesar que todos os especialistas que trabalham com a gente lá, eles estudam muito. Eu mesmo me especializei muito na área do autismo, mas também na parte do TDAH, na parte da dislexia. Hoje eu faço mestrado, mas eu faço na área de intervenções. Então, eu já estou focada no que eu posso fazer para melhorar o desempenho do cérebro. Né? Mas o que te levou a essa área? A curiosidade. Eu ia falar isso, curiosidade. Mas na sua família, depois que você teve os filhos e você viu que, igual eu, você falou da sua filha, né? Minha filha tem um neto. Já? Como assim? O meu neto, ele tá com 3 anos, ele foi diagnosticado. E o interessante do meu neto é que quando ele... eu vim para São Paulo, um período, vim fazer para estudar um protocolo, veio um pessoal do Canadá, dar um protocolo sobre um protocolo novo que estava saindo, eu vim para estudar. E eu sempre acompanhava ele, e como eu estudo muito, eu via assim, com 15 dias, com 30 dias a criança tem que ter esse nível, com 1 mês, eu percebia que a gente fazia algumas coisas e ele demorava um pouco mais de dar resposta, mas logo ele dava. Então, quando ele estava com 4 meses, foi quando eu vim para cá para fazer esse protocolo, para aprender, estudar sobre ele. E aí eu voltei para lá, liguei para uma amiga minha que era neuro, eu falei para ela, olha, eu estou percebendo que o meu neto tá... Aí ela falou, vamos acompanhando. E a gente lá, fazendo as estimulações, com 9 meses, fechou o diagnóstico dele. De qual? Do meu neto. Mas qual é o diagnóstico? De autismo. Ah, de autismo. Porque ele tinha atraso. Mas dá para saber se é 1, 2 ou 3? Ou ainda é muito cedo? Hoje ele está classificado com nível 1 porque ele precisa de pouquíssimo suporte, né? Então, ele é uma criança que ele consegue comunicar bem, fala bem. Ele teve um atraso de linguagem, ele começou a falar com 2 anos. Então, ele demorou mais para falar, falava mais palavras isoladas. E a área dele que foi mais atingida nos protocolos foi a parte cognitiva. Então, ele tinha mais dificuldade. Tudo ele pega, mas ele demora demais. Então, assim, para falar as cores, para memorizar. Então, ele consegue associar, mas não consegue lembrar. Hoje é que parou bastante. Então, a gente fala que seria nível 1 por nível de suporte. Mas, voltando à sua pergunta, né, o que me levou a colocar, eu sempre amei estudar. Então, o que me levou a buscar... vontade de ajudar também as pessoas, né? Você deve ter.
Oi? Quem trabalha na saúde tem uma vontade de ajudar pessoas, né? Tem, mas eu fui descobrir isso por conta da escola. Mas eu acho que não são pessoas que escolheram a profissão, as que são escolhidas. É verdade. Sim. E comigo aconteceu na educação infantil. Porque eu fiz, a minha primeira formação foi pedagogia, então quando eu estava numa sala de aula com crianças de 4 anos, eu percebi a realidade que as crianças, era uma escola com desenvolvimento de construtivista, que a criança, ela por si só busca o seu próprio conhecimento, então não era uma escola que tinha um currículo formal, tal, e eu fui apaixonada por essa filosofia, né? Pela busca da criança pelo seu próprio conhecimento. E aí eu me deparei com as crianças na sala de aula que não conseguiam. E eram crianças que dentro desse sistema tinham um prejuízo, eram crianças que ficavam mais assim. Então, para mim, foi... Isso atrapalha muito, né? O desenvolvimento, né? Tudo. E aí pega umas professoras desse tipo dela que... Sua burra, sua não sei o quê. Professora não, chefe. Mas não tem professoras também, né? Pessoas que falam, né? Sua burra, não está fazendo, chama o coleguinha, todo mundo... Retardado. Vai essa criança, né? Pessoas, colega, vai. Isso cria uma coisa séria, né? É verdade. Do desenvolvimento. É verdade. E aí eu fui buscar estudar o porquê que essas crianças tinham essa dificuldade. Então, aí quando eu me deparei com o autismo, e aí eu fui estudar, fui buscar a primeira pós minha em relação a isso. Olha. E aí eu fui buscando um estudo atrás do outro, essa curiosidade de saber, mas eu sempre tive um olhar mais voltado para as crianças que sempre foram excluídas, aquelas crianças que não faziam parte daquilo que todo mundo entendia como normal, né? Sim. As clínicas são suas ou é franquia? São minhas. São suas. São e minhas. Você pretende criar franquias ou pretende... Não, eu só pretendo expandir. Expandir. O que te fez criar a clínica? A forma minha de intervir na criança é muito diferente. Eu sempre via que tinha muito do mesmo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um tratamento do autismo, a gente sabe que a gente vai acompanhar essa criança a longo prazo. Sim. E hoje a gente vê muitas crianças, existem muito dentro do protocolo do autismo, a gente ouve muito falar sobre a terapia ABA, que é uma terapia que veio dos Estados Unidos e ela tem muito, assim, ensino por repetição. Hoje já existem muitos mitos em relação a isso, de que tinha que ser um jeito, antigamente falava adestrar, né, que a terapia ABA adestrava as crianças. O autismo, ele já tem dentro da característica dele uma necessidade de repetição, porque as crianças, elas por si só, elas são mais metódicas, né? Então, a gente tem que ter uma rotina estabelecida. Só que também foi muito subestimada a capacidade da criança criar, né? E trabalhar com intervenções que são criativas. Então, era sempre aquela coisa de dar um papel, fichinha, vai lá e coloca, e aquilo me indignava, porque, assim, tem como a gente fazer diferente, né? Tem como ser diferente. E as crianças não podem deixar de ser crianças. Então, a partir do momento que eu tô com uma criança, eu não posso focar no diagnóstico, aquela criança autista, e rotular a criança como autista. Ela, como criança, ela vai ter que brincar como criança, ela precisa ter um espaço como criança, ela precisa ser tratada como criança. Os espaços da clínica, a clínica nossa lá, ela que entra, a criança, acho que ela chegou num circo, porque é tudo colorido. Ai, queria né? conhecer, então, a que gente legal. tem um espaço, uma área externa. E o jovem? Também. Né? A gente tem as salas de que são jogos, que são salas que são Dá Bruno para colocar alguma coisa? Não, né? Porque o Bruno quer me matar, que eu falo para ele, não dá tempo, né? Mas depois a gente coloca, então. Então, a gente pensa nesses espaços como isso. Então, a gente tem a unidade 2, que ela é do Criativamente Mais Movimente, que é uns novos estudos que eu e todos os terapeutas estamos fazendo, que é o desenvolvimento a partir do movimento, né? Então, eu levar essa criança para o espaço, porque se eu vou estimular áreas do cérebro, eu posso fazer de uma maneira diferente, pode ser divertido. Pode ser criativo. E ensinar essas crianças a criar, né? E não somente ficar replicando, porque chega lá, faz assim, faz igual, a criança vai e faz igual. E a gente esquece que essa criança tem capacidade de criar. Ela é um ser humano e a gente subestima a capacidade das crianças. E o que é inteligência? É a resolução de problema. Então, eu tenho que ensinar essa criança a pensar. Então, não importa o diagnóstico, não importa se ela é autista, ela tem capacidade de criar, ela tem capacidade de replicar. E isso a gente leva como filosofia em todos os atendimentos. Então, nessa unidade 2, que ela é ao lado da unidade 1, a gente tem um quintal assim imenso. Então, a gente tem uma cama elástica voltada para terapia, a gente tem o balanço, a gente está construindo um mini mundo ali, né? É um play center. Que legal. E é um lugar que tem que ser gostoso e a criança conseguir. Então, o que me fez pensar em abrir uma clínica diferente foi justamente sobre isso, essa filosofia de trazer criatividade para cada intervenção. Sim. Nossa, que legal. E quantas pessoas trabalham com você?
Hoje a gente está com quase 80 funcionários. Quais são os profissionais? Tem fonoaudiólogo, tem terapeuta ocupacional. Também? Nutrólogo não tem. A gente tem musicoterapeuta, educador físico, tem atendentes terapêuticos, que hoje o maior número de pessoas que trabalham na nossa equipe também são atendentes terapêuticos, que são pessoas que fazem a mediação, tanto na escola como nas casas, né, que levam essa terapia para a criança na casa. Os procedimentos de PICS está muito voltado para isso. Oi? Esses procedimentos atualmente de PICS, o pessoal fala de aromoterapia, tem muito terapia, tem ozonoterapia, tem... Essa daí não são os que a gente faz lá na clínica, mas existem clínicas que fazem esse tipo de protocolo, né? O REAC, ozonoterapia, tem várias terapias alternativas, né? Sim. Mas lá o nosso enfoque... E o olhinho brilha, né? Quando fala que o maridão olhando, né? O pessoal aqui, porque é muito legal. Brilha, e assim, a gente faz tudo com muito amor, para trabalhar com você, o que o pessoal tem que fazer? Gostar de estudar. Porque eu vou exigir que estuda muito. Mas o que ele faz? Ele manda o currículo, vai não sei o quê, vai atrás de você. Que ou vai, legal, já fica lá no prédio, que é onde vai ser a unidade de São Paulo. Do ajoelhado assim, sentado. E a gente vai fazer um lançamento aqui em São Paulo. E a gente faz muito essa questão, tanto da parte de fortalecer essa questão do gosto e também o plano de carreira que a gente pensa, né? Onde você quer estudar, o que você quer estudar, fazer esse direcionamento. Mas uma coisa que a gente coloca muito é essa criatividade. Tem uma coisa que a gente faz na clínica lá que a gente é apaixonada. Ai, conta. Que é o diferencial também, que é o Sextou Criativamente, né? Então, o que a gente faz lá? A gente une todas as terapias a cada 15 dias, abre para todas as famílias irem com seus filhos, eles podem levar os amigos, que é um ambiente onde a criança se sente segura com a família participa da terapia junto. Ai, que legal. É uma integração, né? E todo mundo junto ali participando. Então, o pai tem a oportunidade de entrar no universo da criança. E a criança perceber que o pai se diverte junto também. Poxa, que Agora, o mais legal de tudo é o criar o Sextou Criativamente, né? Que é uma sala onde a gente entra todos os terapeutas e aí a gente vai pensar da maneira mais criativa de trazer aquele contexto para a criança. Então, é sempre temático. Então a gente vai fazer um dia no circo, a gente vai fazer uma volta ao mundo. Indiana Jones, assim. Tudo. E a gente caracteriza, a gente leva. Faz o dia da bactéria. Uma boa ideia. Olha lá, doutora, a gente precisa fazer isso. Vai ser muito legal. Eu acho que vai ser muito bom. Porque o que a gente faz é transformar uma linguagem de adulto para o universo da criança. Então, se o senhor falar. Isso não tem no livro, né? Não tem no livro, ninguém Isso tem aquele nesse encontro aí de vocês, que é intercâmbio de profissionais, né? A criança é muito. Tem um filme que chamava O Mundo de Bob. Ai, a minha inspiração. Eu cresci com o mundo de Bob. Ai, que legal. E por muito tempo a minha mãe falava que eu vivia eternamente nesse mundo de Bob. Mas é isso mesmo, que a criança cria o mundo, né? Todo. Por isso que eu sou apaixonada nessa questão da criatividade. Eu acho muito legal isso aqui, que é a criatividade da criança, né? Uma vez um garotinho chegou para mim e falou assim: doutor, vamos tirar uma foto? Eu tenho de 8 anos. Eu falei: vamos. Mas eu quero com cara de bactéria. Eu falei: mas o que é cara de bactéria? Ele disse: aí ficou. Vamos tirar a cara. Eu falo: vamos tirar a cara de bactéria. Não sei, tô. Mas todas as crianças gostam do senhor, né? Tem uma isso que que é chegou, legal, né? Que é legal, uma criança um dia pegou, mãe, eu quero mandar uma carta para o doutor Bactéria, que eu gosto muito dele. Acho que ele deve ter uns 4, 5, não sei quantos, acho que 4, 5 anos. Ele pegou uma carta e pôs um monte de risquinho. Um monte de risquinho, riscou. Aí a mãe dela falou assim: ela falou para o meu filho: você acha que o doutor Bactéria vai entender esse rabisco? Ele falou assim: ele vai entender. Sabe? Eu entendi que é o amor, né? O carinho amor. todo. Ele queria demonstrar o carinho, ele não sabia escrever, mas ele queria demonstrar o carinho. Então, as coisas são bonitas, né? Que a gente são bem. Que recompensa. Recompensa, né? Eu acho que é isso que a gente vê nos seus olhos. E quando meu primeiro emprego foi com 14 anos, meu pai quase me matou. Falou: 14 anos tem que trabalhar. Eu queria muito trabalhar, né? E eu tinha uma escolinha do lado de casa. E eu bati na porta e falei: posso ser assistente? E eu virei assistente. Depois de 2 anos eu ganhei uma classe junto com a diretora, não sei como, né? 16 anos. Mas aí tinha uma criança com síndrome de Down. E eles fizeram um passeio de dormir um dia num lugar. E essa criança me chamou muita atenção porque ela batia a cabeça até dormir para ficar tonta. E eu tinha 14 anos, não sabia lidar muito, estava dormindo com as crianças lá. E eu sei que o síndrome de Down é um capítulo à parte. O nosso papo está meio já acabando, mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho, porque você também atende síndrome de Down, né? Atendo.
Como é que é lidar? Porque hoje a gente vê síndrome de Down na televisão, fazendo filme, fazendo propaganda, tem até uma modelo com síndrome de Down, né? Então, quer dizer, já está mais que inserido na sociedade, né? O ponto de partida sempre pra gente vai ser a autonomia. É uma coisa que eu falo direto para os pais lá, quando eu começo com atendimento com qualquer criança, né? Quanto mais a gente estimular a autonomia da criança, a gente vai levar ela para lugares que às vezes a família não acredita que ela é capaz de chegar. Então, quando eu vejo crianças com síndrome de Down, adultos com síndrome de Down desempenhando, parte de tudo isso é a família. É aquela família que acredita e que solta as rédeas, tipo, deixar. Por exemplo, eu vejo muito lá na clínica, quando chega lá as crianças, às vezes, de 7 anos, e não dentro do diagnóstico autista, mas, às vezes, a criança, um dos protocolos que a gente usa lá, são perguntas que a família responde, né? Que é o do comportamento adaptativo, como é que essa criança funciona em todos os ambientes. E aí, a gente tem umas perguntas lá que, assim, a criança corta o seu próprio pão, a criança sabe se servir, a criança... sabe onde coloca a roupa suja, e os pais, tudo não. E a criança sabe manipular um garfo e faca? Não. E aí, quando a gente descobre que com 2 anos e meio, a criança cognitivamente e motoramente, ela consegue usar um garfo e faca, aí a primeira coisa que os pais falam assim, mas eu não vou dar uma faca na mão do meu filho. Aí ele já começa a colocar, e a mãe dá a comida na boca, ou seja, ela está atrasando o desenvolvimento sem querer, por medo, né? Ela achando tá que é uma superproteção, está estragando. Mas não é uma faca, a gente tem aqueles talheres de bebê que dá, a gente está falando de coordenação bilateral, que lá na frente na escola vai ser eu segurar o papel e colocar. Então, quando a gente vê uma criança com síndrome de Down, é aquela mãe que falou, você consegue fazer sozinho. A gente sai daquele capacitismo de achar que aquela criança não consegue fazer as coisas, e eu faço por ela. Né? Então, eu coloco ela numa condição que ela não precisa estar. Né? Eu gosto muito da Maria Montessori, que ela fala, não faça pela criança o que ela pode fazer sozinha. E às vezes são coisas muito simples, amarrar um sapato. Né? Andando de fazer antigamente a gente via... Antigamente a gente via nas praças aquelas gaiolas, né, de quadrado, que a gente escalava, subia, que era super perigoso. Né? Hoje, se a gente pensar em colocar uma coisa dessa na praça, os pais capazes de processar a prefeitura. Nossa, eu morro de medo. Eu vejo minha filha não sobe. Depois ela fala. Não. Até hoje eu falo assim, Sofia, cuidado, que ela vai pra cama, cuidado com a cabeça, cuidado. Ela fala, mãe, pelo amor de Deus, eu não vou bater a cabeça, eu vou pôr a cabeça no travesseiro. Mas olha a cabeça. Você nem percebe, né? Não, tem vovó que faz o pior até, né? Você presta descarga com o problema, fala, tchau, cocô! Tchau, cocô! Não sei o que, tem aquele banho de cocô lá, e tá tchau, tá indo embora o cocô, não sei o que tal. Nem descansa apertar a descarga direito. E como é que foi conhecer o Dr. Bactéria agora pessoalmente, né? Eu era fã. Eu sou fã de vocês, pelo amor de Deus, estou esperando a clínica. Você é neurótica lá? Você é neurótica lá, o Luciano? Vocês trocam as coisas, passam muito álcool? Como que é? Até falei, tem toque? Alguma coisa sobre limpeza e organização, porque quando eu falo de autonomia, eu falo disso. Às vezes os pais não permitem tanta exploração por medo de contato, bactéria, aquele ambiente é sujo, não deixa a criança fazer. E eu sou aquela que fala, põe no chão que o chão desenvolve. Eu sou super a favor, o pessoal acha que... Nossa, tem uma vez o pessoal acha que eu sou monstro. Acho que foi um pânico. Eu falei assim, a pergunta fizeram para mim, doutor, o senhor faz sexo? Eu falei, faço, pega a menina, põe na cama, jogo álcool e flambo. Ela depois faz, assim, aí que eu toco. Eu pensava que eu sou um monstro. Tem uma maquiadora, uma vez, abracei ela, beijei. Só beijo as pessoas. Ô, doutor, mas o senhor é a favor da criança ficar na terra, com cachorro, tem que ter resistência, né? Tem que ter resistência, com tudo, né? Tudo. Até tem uma coisa interessante que eu estava lendo outro dia, que uma mãe que ela tem contato com pets, a criança nasce com mais resistência de uma mãe mulher que estava esperando o neném sem contato com pets. Né? Então a pessoa tem aqueles problemas, não, deixa o cachorro de lado, aqueles negócios tudo. Só não pode pegar chupeta no chão, pôr 3 vezes na boca e depois pôr na criança, né? Porque tem bactéria materna, né? A pessoa fala, bactéria mamãe. Ninguém faz isso, né? Assopra. Eu já aprendi, né? Porque tudo daqui... Lá, a Pono que fala, pelo amor de Deus, não dá nem chupeta, né? Porque daí já atrasa um pouquinho. Quando é que vocês pensam realmente em abrir umas filiais em São Paulo? Sim, o céu pra gente é o limite, né? Então você vem lançar aqui, viu? Porque assim, o Baque-Papo... É uma honra. O Backcast é isso. Passa 20... A gente ficou mais de 1 hora conversando e já acabou.
Já? Não, que acabou nada. Não escuta o que ela faz, não, que ela tem transtorno. Ó, tá vendo? Depois usa isso, mas Não, eu já melhorei, né? não. Agora eu leio 5 vezes a mesma coisa, mas eu não mando nada errado. Vamos chamar de doutor Dactéria. Ô, doutor Dactéria. Bactéria. Não, mas graças a Deus eu superei. Mas a gente vai acabar o nosso... Você queria gostar? Vocês voltam aqui? Com certeza. Juro, vai ser tem tanta coisa que Aí a ainda quer gente também pode saber, quer levar lá pra falar. Lagoas, né? Vamos Eu não fazer questão. conheço Alagoas. Ia ser uma honra receber o senhor da minha Nossa, clínica para tomar um bárbaro. café com o especialista. Já Nossa, pensou? meu Deus do céu, Olha! pensar com todas, vou fazer um programa lá. Ia Tem ser um uma café honra. com especialista Tem, lá? A Vamos. gente faz o café com o E especialista. vai pro YouTube? Vai pro YouTube. Ai, olha, gente, vamos seguir, por favor. É com a sua filha também? Não. Não, ela tem faz um a parte outro. dos bastidores. Ela fala sobre dislexia. O meu é o café com especialista. A gente fala sobre todos os assuntos, E- né, relacionados a desenvolvimento. Isso. E como A que pessoa- procura no YouTube? Então, isso que eu ia Criativamente. perguntar. Criativamente, que é, por exemplo, isso daqui Clínica pode Criativamente. ter certeza que tem 800 milhões de pessoas que estão doidas para falar contigo, para esse negócio. Como é que te acha? O pessoal está desesperado para te achar. Tem o nosso Instagram, né? Que é, Sim. Clínica Criativamente, consegue encontrar Criativamente Palmas, que acha lá. Tem Clínica no YouTube, Criativamente tem o TikTok. Palmas. Tá. Eu acho que depois a gente pode deixar aí o... Ah, tá aparecendo aqui embaixo. É. Tá aparecendo. E aí tem no TikTok, tem no Instagram, tem o YouTube, já são os canais que a gente usa. Ai, que chique. Você faz dancinha também? Igual o doutor Roberto? Bate. Não falou que eu faço dancinha. Não faz, né? Nem Traz precisa. muita dica, a gente traz muita dica em relação às pessoas que o senhor falou. Às vezes a pessoa vai vendo, ela consegue se identificar e às vezes ela Sim. nem sabe que ela precisa de uma ajuda. É. E aí, conforme a gente vai colocando alguns pedacinhos lá, o pessoal vai falando, olha, Sim. eu consigo me identificar, eu vejo que eu tenho isso. É importante a pessoa saber que não é uma doença. Isso. Né? Não é uma doença, não tem remédio, não tem cura, porque não é uma doença. Tem coisas que podem ser feitas para melhorar a qualidade de vida da pessoa. E uma coisa tá? que é muito Isso. importante os pais ficarem atentos é não perder tempo. Sim. Então, percebeu que tem um atraso, não vai atrás do diagnóstico, vai atrás de em que nível de desenvolvimento essa criança está e já entra com a intervenção, já entra Sim. com as terapias para que tenha um prognóstico, porque a gente tem os dados da janela de desenvolvimento, a janela de oportunidades, né? Sim. Então, não ficar focado em, eu não quero, às vezes os pais têm medo do diagnóstico, busca, tá com atraso na linguagem, busca fono, não precisa de encaminhamento médico, vai atrás do profissional e já busca. Nossa, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Obrigada, viu? Luciano, pessoal. Maravilhoso. Obrigada por ter vindo, Maravilhoso. né, doutor? Os outros foi um prêmio, um presente Foi pra mesmo, gente foi aqui, uma que você aula deu para mim, pra gente até para aqui. mim foi uma consulta. Foi um presente, Obrigada, uma honra. já está convidado para voltar e convidado realmente para ir no nosso programa de rádio. Vai ser Né? uma honra. Para fazer o lançamento aqui da unidade de São Paulo. Com Unidade de São certeza. Paulo. De São Paulo, que vai ser um prazer nós Criativamente fazer São uma Paulo. matéria lá com vocês lá, para Obrigada. mostrar para todo mundo aí que uma necessidade. Você pode fazer uma última pergunta? Pois? Tá. Vamos supor que você é o rei. O rei. O que você faria em termos de lei para facilitar a vida da criança autista, da pessoa com DDH? O que você faria? Eu Só que trabalharia você tem o poder. Eu capacitaria. Capacitaria os profissionais que teriam acesso a essas crianças, né? Se seriam nas unidades básicas de saúde, por onde que essas crianças chegam, né? Então, é importante... Eu trabalharia numa lei de capacitação dos profissionais, tanto da educação como da saúde, para que essa criança tenha acesso a pelo menos um diagnóstico mais precoce e um atendimento com qualidade, né? Cai em treinamento, né? Sempre cai em treinamento, né? Sempre. Isso é o que tem que fazer. Formação. Tem um Investir em japonesinho formação. que chama Kaoru Ishikawa, que era o rei da qualidade, né? Que ele falava que qualidade se começa com treinamento e termina com treinamento. O treinamento é o fundamento da qualidade da vida. Exatamente. Né? Então, bacana. Eu agradecer. Obrigada. Por pessoas igual a Dani, hein, no mundo. Um beijo. Um beijo, gente. E não perca o próximo Backcast, arroba Backpapo no Instagram. Backpapo na Backpapo. Rádio Vibe. Rádio Vibe. Tchau, Dani. Tchau, Beijo, tchau. Tchau.